O Globo News Internacional tem o prazer de receber agora aqui no estúdio a jornalista Eliana Jorge. Está aqui, nossa companheira que viveu na Venezuela por mais de 15 anos, portanto, conhece muito desse dia a dia e também dos paradoxos da sociedade venezuelana, das dúvidas entre o desconforto e as críticas à ditadura e, ao mesmo tempo, o que não é óbvio, o apoio à intervenção militar estrangeira, ainda mais com esse discurso de Donald Trump de assumir o controle do país, a sua administração, notadamente a indústria do petróleo. Eliana Jorge, muito obrigado pela sua presença conosco. A gente viu as comemorações da comunidade venezuelana fora da Venezuela, muitas delas. Vimos protestos também, alguns protestos nos Estados Unidos, mas essas tanto celebrações quanto protestos me parece que foram em menor número dentro da Venezuela. Como é que dá para explicar esse fenômeno? Afinal, foi um momento histórico ali, com toda a ilegalidade da ação militar americana. O que se viu foi, de fato, Maduro sendo levado, algemado para os Estados Unidos, sequestrado, preso para ser julgado por acusações que muitos contestam, mas, de fato, aconteceu. A Venezuela acordou hoje sem Maduro no poder. Por que menos reações nas ruas de Caracas e de outras cidades? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Pois é, né? A gente esperava uma comemoração mais efusiva das pessoas na rua, celebrando a saída, a queda do presidente Nicolás Maduro, né? O presidente de fato, claro. Mas não houve, né? Não vimos essa expressividade popular nas ruas daqui de Caracas e de outros países, no sentido de que eles esperavam mais, né? Eles esperavam realmente uma mudança de governo e não apenas trocar 6 por meia dúzia, porque Delcy Rodrigues, o Jorge Rodrigues, né, os chamados irmãos Rodrigues, junto com, sobretudo, Diosdado Cabello, ministro de Interior e Justiça, e do Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, na verdade, eles já estavam na cúpula, apenas liderados por Maduro e Cília Flores. Então, quando as pessoas, num primeiro momento, souberam Maduro e Cília foram presos, levados do país, já não estão na Venezuela. Mas, ok, quem vai substituir? Delcy Rodrigues. Então, foi um tremendo balde de água fria. Muitas pessoas com quem eu venho conversando, todos comentam isso, que esperavam realmente uma mudança de governo, nada mais uma pequena substituição e sim, o fim do chavismo liderando o país e não apenas trocar 6 por meia dúzia, né? O que a gente está vendo agora. Então, sobretudo como né? Como são os irmãos Rodrigues, né? Essa cúpula que Eles são da linha dura do chavismo. Da linha dura do chavismo. Então, quer dizer, e aí você percebe também como o que vem acontecendo ali dentro, né? Porque Delcy Rodrigues era uma pessoa que estava constantemente junto com o casal presidencial e dar essa facada, entre aspas. Você acredita numa acomodação da Delcy Rodrigues com os Estados Unidos, como alguns disseram? Sim, eu acredito, né? Quando, ainda que ela tenha dito que não fez nenhum acordo, não fez nenhuma negociação, mas quando Trump e o Marco Rubio disseram que sim, vinham conversando com ela, isso é óbvio, né? No sentido de que houve uma movimentação ali nas entranhas do poder para que ela, né, Maduro, saísse, porque, inclusive, o Trump disse, não, a gente vem conversando com pessoas do governo, tem um infiltrado, ele não usou essa palavra, mas uma pessoa que sabia dos passos do Maduro, onde ele andava, inclusive quem eram os mascotes, né, os cachorrinhos do Maduro. Então, quer dizer, alguém muito de perto, alguém muito íntimo do casal presidencial para delatar os passos e falar como fazer ou não. E, inclusive, até eu acredito que tenha uma conexão com o Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, para baixar um pouco a guarda ali e, sim, tornar a captura do Maduro da Cília muito mais possível e mais fácil. Perfeito. Fica com a gente ainda, porque o Google ainda vai fazer a pergunta, mas já que se mencionou um pouco do sentimento ali na Venezuela, de negociações possíveis, não se ouviu até agora nada sobre libertação de presos políticos, de dissidentes, nada disso. E a gente tem um caso aqui bastante interessante e emblemático. Em 2020, um coronel venezuelano, Pérez Romero, foi preso acusado de conspiração e traição à pátria, que é algo bastante comum no regime, no madurismo, né? Primeiro no chavismo, mas principalmente no madurismo nesses últimos anos, né? Qualquer passo fora da linha dentro do regime podia ser acusado de traição à pátria. Agora, com o Maduro preso lá nos Estados Unidos, o filho desse coronel,
que segue preso, o coronel, vive aqui no Brasil e disse aguardar a libertação do pai com ansiedade, claro. No momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataca a Venezuela, aqui no Brasil, familiares de opositores do regime vivem um novo ciclo de angústia, mesmo longe do conflito. É o caso do João Rafael, filho do coronel Pérez Romero, preso desde 2020, acusado de conspiração e traição à pátria. João, eu queria saber como vocês receberam a notícia desse ataque. Primeiro com uma certa apreensão, né? Porque apesar disso, o regime não acabou totalmente. Os simpatizantes continuam lá, o meu pai continua preso e os meus familiares continuam lá devidamente mapeados por esse governo, né? Por outro lado, com muita esperança também de que possa ter uma transição sólida que traga a liberdade para o meu pai e a paz para os meus familiares, né? E todos os moradores de lá. Militar de carreira da Guarda Nacional Bolivariana, Pérez Romero serviu durante a transição da democracia para o governo de Hugo Chávez. Diferentemente de seus pares que aderiram ao projeto da Revolução Bolivariana, Pérez se tornou um crítico ferrenho. Hugo Chávez e Pérez Romero dividiram a mesma turma de formação de oficiais. Quando eles eram cadetes, ele já demonstrava os ideais dele, que não eram os mesmos do meu pai. Então, quando chega em 2002 e ele começa, de fato, a planejar com outros coronéis aquela questão da tentativa de retirada do Hugo Chávez, foi frustrado. Foi uma tentativa frustrada e aí que o meu pai teve que sair por um tempo do país e ele conseguiu não ser preso também por articulações políticas ali no retorno dele, né? Mas o futuro dele profissional ali foi fadado. El Ejecutivo Nacional. A temida prisão viria em 2020, já no governo Nicolás Maduro. O coronel aposentado deixou também de receber o soldo e teve os bens confiscados, o que dificultou o tratamento de um câncer diagnosticado no ano seguinte. O que ele mais escrevia era: estão me proporcionando uma morte lenta. Porque eles não podem alegar uma omissão ali direta, mas a partir do momento que eles me tiram todos os recursos, eu não tenho como me cuidar, eu vou morrer. O coronel Pérez Romero foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico de armas, conspiração e traição à pátria. Eu tenho medo do depois. Eu tenho medo do depois que tudo se assentar. Né? No momento que os holofotes estão ali, tudo acontece maravilhosamente bem, com celeridade, com segurança, com ética, etc. Só que depois que os holofotes vão embora, né, os meus familiares vão continuar lá. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que seja o melhor. Então, minha expectativa é que seja uma transição sólida. Ela tem que ser sólida. Se for algo apenas movido pela ganância ou com interesses pessoais, simplesmente, isso não vai conseguir ter uma sustentação, um alicerce, né? Eliana, você que morou em Caracas, está no Rio de Janeiro nesse momento, eu queria te perguntar como que qual é a diferença da capital venezuelana para o Rio de Janeiro, para as cidades brasileiras, o dia a dia na vida na Venezuela, se comparado ao Brasil, para as pessoas terem um pouco mais da dimensão do que ocorre lá? Bom, Caracas é uma cidade um pouco menor do que o Rio de Janeiro, né? Então o trânsito é um pouco mais fácil, claro, há trânsito como tal, né? Tipo de engarrafamentos e tal. Mas é uma vida bastante dinâmica, né? Os venezuelanos, apesar de todos esses problemas já de tanto tempo, eles são muito alegres, muito amigáveis, muito gentis, muito solidários. Então isso torna um pouco mais fluido, mais ameno, né? Esse cotidiano tão tenso que é impingido pelo governo, né? Essa tensão que a gente vive no país, né?
orquestrado pelo governo, no dia a dia entre as pessoas, isso é um pouco mais diluído, se torna um pouco mais palatável o cotidiano. Então, eu fui muito feliz, adoro muito a Venezuela e, claro, torço muito para que, em algum momento, o país saia dessa situação. Uhum. E no lado mais complexo dessa situação agora, presos políticos, imagina-se quantos são hoje, quer dizer, não teve nenhuma palavra sobre isso no discurso do Trump, no discurso do Marco Rubio, a gente não viu absolutamente nada. Você acha que isso vai virar uma bandeira para parte da população lá dentro da sua libertação, não apenas de fora? E aí, aproveitando também, só para fechar, você acha que venezuelanos, esses da diáspora, a oposição lá dentro, trocariam a independência da Venezuela, transformaria a Venezuela numa espécie de protetorado americano só para não ter o Maduro no poder ou alguém que o siga? Começando pelo final, não. Os venezuelanos são muito conscientes da força e também muito defensores do próprio país, porque ainda que não esteja Maduro, não esteja Delcy, etc., eles não aceitariam ser um protetorado dos Estados Unidos. Então, isso seria uma afronta, né? Um crime à soberania venezuelana. Os venezuelanos não aceitam isso, e o que é muito certo, na verdade, né? E quanto à questão dos presos políticos, né? Realmente seria um vislumbre de algo diferente caso Delcy, né, a atual cúpula, decida começar a liberar esses presos políticos. Atualmente são mais de 800 presos políticos, entre homens, mulheres, militares e civis, e seria, assim, uma pequena guinada, uma pequena mudança, já começar a liberar essas pessoas, porque, enfim, né, são presos políticos e não têm acesso a nada. Inclusive, durante o assédio de Donald Trump, essas mensagens pedindo, né, que Maduro se entregasse, esses presos políticos eram ameaçados pelo governo, né, por policiais, etc., com a ameaça de que, olha, se acontecer alguma coisa aqui com o presidente, vocês vão sofrer as consequências. E é muito curioso como o Nicolás Maduro foi levado aos Estados Unidos, né, naquela primeira foto que o Trump mostrou, com o Maduro com óculos, que interpreto que não dava para ver nada, e com também isolamento visual e acústico, é algo que é feito, infelizmente, com os presos também, quer dizer, as pessoas que são levadas, os presos políticos, porque são pessoas, geralmente, essas prisões políticas que acontecem aos dissidentes, pessoas contrárias ao governo, ou até mesmo a quem manda uma mensagem falando mal do governo, pelas redes sociais, eles são retirados de casa de madrugada, colocado um capuz nessas pessoas, eles são levados a um lugar que sequer é informado à família, nem a eles mesmos, e há muitos casos, né, inclusive de jornalistas. Há pouco, tem mais de um ano que o Rory Baker é um jornalista do La Patilla, está preso, a família não sabe sequer o paradeiro dele. Então, quer dizer, vai crescendo cada vez pior de como é o tratamento dado pelo governo da Venezuela a esses presos políticos, a esses dissidentes ou qualquer pessoa que fale mal. Então, quer dizer, seria uma guinada de um pequeno ângulo se Delcy Rodrigues decidir, então, começar a liberar esses presos políticos. Seria uma mostra de uma flexibilização no regime que acabou sendo trocado apenas algumas bases ali, mas alguns peões, mas na verdade o tabuleiro continua sendo o mesmo.